Uma boa noite a todos. Nós convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo de número 21. Nós vamos fazer a leitura do versículo 22 até o versículo de número 34. Deus provê todos os recursos, todo o cuidado para que possamos cumprir o seu propósito. O alvo de todas as coisas no propósito de Deus não somos nós, mas todas as coisas, conforme o seu propósito, são para a glória dele. Então, afirmar que Deus provê todos os recursos para que cumpramos ou para que venhamos cumprir o seu propósito é entender que Deus cuida de nós, Deus cuida de você. Ele sabe o que está fazendo com você e sabe o que está fazendo comigo, não importa o quanto isso doa em nós. Porque o alvo de tudo isso é a glória dele, é o cumprimento do propósito dele, o que ele de fato quer fazer para a sua glória, através da sua vida e através da minha vida. E aqui nós vamos entender no texto, irmãos, nós criamos a seguinte estrutura para esse texto de hoje. Como tema nós temos: Deus provê recursos para cumprirmos o seu propósito. Primeiro ponto, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Tiro isso do Salmo 46, versículo 1. Então vejam bem, Deus provê recursos para cumprirmos o seu propósito. Primeiro ponto, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, conforme o Salmo 46, 1. Segundo ponto, Ele supre nossas necessidades, conforme Isaías 41, 10. E terceiro ponto, Ele provê recursos para cumprirmos os seus propósitos, conforme Filipenses 4, 19. E qual é o resumo de tudo isso? Para Deus cumprir os seus propósitos através de nós, são necessárias duas coisas. Duas coisas são necessárias para que Deus cumpra o seu propósito através da minha vida e através da sua vida. Primeira delas, o mundo precisa ver Deus na sua vida cotidiana. O mundo precisa olhar para nós e ver Deus na nossa vida diária. Segunda coisa, o mundo precisa ver com seus olhos que nós andamos com Deus. O mundo precisa olhar para você e para mim e ver Deus na nossa vida diária, e o mundo precisa ver e perceber que nós andamos com Deus. Então vamos lá pensar no próprio texto, no próprio contexto. Quando nós olhamos para essas coisas, o Deus provedor, o Deus da providência, nós pensamos muito num Deus sobrenatural, num Deus que age de forma sobrenatural, que abre o mar vermelho, que realiza as pragas, que transforma lá o alimento, que manda maná, que manda água, que tira a água da rocha. Então nós necessariamente pensamos num Deus de providência que vive só do sobrenatural. Nós não conseguimos ver um Deus providente naquilo que é natural, naquilo que é cotidiano da nossa vida. Ninguém pensa na providência de Deus quando todas as manhãs você pega o seu carro e vai trabalhar e os pneus não estão furados. Muito pelo contrário, nós irritamos quando encontramos um furado. Durante 364 dias nós saímos para o trabalho e o pneu não estava furado, mas no 365 dias nós murmuramos e reclamamos contra Deus. Por quê? Estou atrasado, vou chegar, vou perder o dia. E quando nós olhamos para a vida de Abraão, a gente percebe assim: será que Abraão vivia do sobrenatural ou Abraão tinha uma vida rotineira? Ele tinha uma vida cotidiana normal, natural.
com as suas lutas, com as suas provações, com as suas perseguições, com as suas dores, com as suas dificuldades, né, com os obstáculos do dia a dia. Porque nós ficamos perguntando assim, como um Deus providente, como que nós enxergamos um Deus providente no dia comum, na vida cotidiana comum, rotineira da nossa vida? Como que nós enxergamos um Deus providente, o cuidado de Deus, a assistência de Deus, a manifestação de Deus na nossa vida normal e natural? Quando a gente olha para Gênesis 21, irmãos, do versículo 22 a 34, nós vemos um Abraão numa cena muito tranquila, muito natural. Ele está ali na peleja, né? Aparece Abimeleque, querendo fazer um pacto, uma aliança com ele, dizendo assim, olha, de quem é esse poço? Você promete, Abraão, que você não vai castigar os meus filhos, os netos dos meus filhos, os filhos dos meus filhos, os meus netos, você vai estabelecer uma aliança conosco e nós vamos viver em paz nessa terra. Abraão diz assim, eu juro, eu prometo, nós viveremos em paz. Mas é interessante que Abraão, por várias vezes, tentou articular ou tentou criar meios para que ele pudesse ter paz na terra, porque Abraão vivia temeroso com aquele povo dos filisteus. A qualquer momento eles podem me matar. Lembro daquelas vezes que Abraão diz para Sara assim, olha, você diz para eles que você é minha irmã, porque senão eles te tomam de mim e ainda me matam. E ele articulou isso no mínimo 2 vezes, e nenhuma dessas vezes deu certo. O planejamento humano, né? A cooperação humana no projeto de Deus, no propósito de Deus, não funciona. E quando Abraão menos espera, Deus coloca Abimeleque diante dele para fazer essa aliança, mostrando, olha, ele já havia mostrado, ele diz assim, olha, eu não quero Ismael, eu quero Isaque. Eu não quero o filho da sua cooperação, eu não quero o filho do seu projeto, do seu planejamento, eu quero o filho do meu projeto, da minha aliança, do meu pacto. E ele mostra para Abraão, Abraão, não são os seus planos, não são os seus recursos, não é a sua suficiência, não é a sua habilidade de fazer plano, de articular, que prevalece, Abraão, mas são os meus propósitos, é aquilo que eu planejo, é aquilo que eu elaboro. E Deus então passa a ensinar a Abraão que é assim que as coisas acontecem. E ele coloca ali então Abimeleque diante de Abraão para fazer esse acordo de paz. E a partir dali o texto diz, concluindo logo lá no último versículo, que Abraão viveu ali tantos anos em plena paz. O medo que ardia do coração de Abraão foi resolvido pelo próprio Deus, pelo próprio cuidado de Deus. E aí então a gente percebe, irmãos, que Deus provê todos os recursos para que o propósito dele se cumpra. E isso através da minha vida e da sua vida. Como que nós precisamos entender que a nossa vida, ela não é aleatória. O que você passa no dia a dia, o que você enfrenta no dia a dia, as suas lutas, as suas provações, isso não é aleatório, isso não acontece por acidente. Há um propósito de Deus em cada detalhe da nossa vida. Há um tempo para todo o propósito de Deus na nossa vida. Nós não estamos sofrendo porque Deus não cuida de nós. Nós não estamos passando dificuldade porque Deus não cuida de nós. Pelo contrário, nós passamos as dificuldades, nós passamos por lutas, nós sofremos porque Deus está cuidando de nós para que o propósito dele se cumpra na nossa vida como ele planejou. E aí então nós passamos a olhar esses 3 pontos para que a gente perceba isso. Primeiro ponto, ele é nosso refúgio e fortaleza. Quando Deus diz assim, olha, eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um plano para você. Quando eu te trouxe à existência, quando eu pensei em você lá na eternidade, quando eu elaborei todo o meu sonho, todos os meus planos, quando eu projetei todas as minhas ideias, eu decidi ser o seu refúgio e a sua fortaleza. Eu decidi ser o seu cuidador. Eu decidi tomar conta da sua vida, zelar por você, ainda que você ache que não. Então vejam bem, olha, Abraão tinha medo que o povo tomasse a sua esposa e o matasse e pudesse levar. E por causa desse medo,
Abraão e Sara estavam planejando, articulando como lidar com a perseguição, como lidar com a pressão do mundo, como lidar com as ciladas do mundo, como lidar com os inimigos. E esse é o nosso medo diário. Será que nos faltará o pão amanhã? Será que seremos demitidos amanhã? Será que a morte nos levará amanhã? Será que uma enfermidade nos levará à morte? E nós vivemos assustados, apavorados, como se o mundo fosse aleatório, como se a nossa vida fosse vivida aleatoriamente, não houvesse alguém que de fato cuida de nós e que zela por nós. E Deus vai mostrar para Abraão que ele é o refúgio dele, ele é a proteção dele. As artimanhas, os planejamentos, os esquemas de Abraão e Sara nunca funcionaram. Olhe para o capítulo 20, versículo 13. Abraão diz assim, olha, quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela, este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Por que isso? Medo de morrer. Medo de perder a esposa, como se ele fosse o fiel cuidador dele, como se fosse ele aquele que protege a vida dele e protege a vida de Sara, como se ele fosse o dono da própria vida. E Deus mostra a Abraão que ele não tem nem como cuidar de si mesmo e da própria esposa, porque a esposa dele é tomada e levada para o quarto de Abimeleque. E se Deus não cuida, e se Deus não é o refúgio, e se Deus não é a proteção de Sara, Abimeleque teria coabitado com Sara, teria manchado a moral de Sara e de Abraão. E quem é que vai lá e age e diz para Abimeleque, devolva essa esposa, ou eu amaldiçoo toda a sua descendência, ou eu mato toda a sua descendência, devolve Sara ao seu marido. Você percebe como que Deus é o nosso próprio refúgio, Ele é a nossa própria proteção? Ele não há de prover um refúgio para nós, Ele não há de prover uma proteção para nós, Ele é o próprio refúgio, como diz o Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Mas como que nós precisamos acreditar nisso, irmãos? Como que nós precisamos, ser tomados por essa verdade, a nossa mente, o nosso coração, e criar uma estabilidade dentro de nós, que não há nada nessa terra que possa nos atacar, que possa nos destruir, que possa nos causar dano, se Deus não autorizar. A morte nunca baterá o seu lar, se Deus não autorizar. Não há enfermidade. Nós contemplamos com os nossos próprios olhos hoje pela manhã, nós contemplamos com os nossos próprios ouvidos hoje pela manhã a situação da nossa irmã Kelly. Nós vimos como Deus é refúgio, como Ele é protetor, Ele cuida dos seus. Ele não depende de Santa Casa de Belo Horizonte, ele não depende do hospital, das clínicas de BH, muito menos de um hospital municipal que não tem recursos, que não tem como levantar o sustento para a cura de alguém. E Deus colocou a Kelly aqui hoje de manhã, pela graça dEle, para mostrar a nós, igreja dEle, que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso protetor, que as coisas acontecem como Ele planeja, conforme o seu propósito, para a glória dEle. Isso precisa impactar a nossa alma. O que o texto diz, irmãos, é se Abraão andasse com Deus, de modo que fosse evidente para os demais, Abraão não tinha o que temer. Lembram lá no capítulo 12, quando ele chama Abraão uma conversa? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, sê tu uma bênção, e eu vou te abençoar, eu vou multiplicar o seu nome, e você será uma grande nação, e todas as famílias da terra serão benditas em ti, Abraão. Não há quem impeça isso, Abraão. Promessa de Deus, dizendo a Abraão, olha, se você andar, sê tu uma bênção, não há quem possa te causar dano. Embora ele tivesse cercado de pagãos que não tinham escrúpulos em assassiná-lo, em saqueá-lo, em matar a ele ou a sua esposa, Abraão podia viver em segurança, em proteção, porque o Deus fiel tinha um propósito para a sua vida. Não foi Abraão que foi até Deus, Deus quer estabelecer um pacto comigo?
Quer estabelecer uma aliança comigo? O Senhor quer me abençoar? Não, Deus vai lá em Ur dos Caldeus, Ele separa Abraão, Ele chama Abraão, Ele faz a promessa a Abraão, Ele estabelece uma aliança com Abraão, Ele diz: eu vou te abençoar, eu abençoo o seu nome, eu abençoo a sua descendência, e você será uma grande nação, e todas as famílias serão abençoadas em você. Viva dessa maneira, Abraão, confia em mim, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza, o meu propósito se cumprirá na sua vida, Abraão. Não fica aí manejando, articulando, planejando, fazendo esquemas para te preservar. Quem te preserva sou eu, quem cuida de você sou eu. E Deus vem ensinando isso a Abraão, em cada vivência, em cada relacionamento pessoal, em cada momento que Abraão anda com Deus, Deus vai lapidando o coração de Abraão, vai treinando Abraão, até que ele entenda para oferecer o próprio Isaque a Deus. Deus é o nosso refúgio. Uma das doutrinas mais reconfortantes é a verdade de que Deus provê, que Ele protege, que Ele cuida. Nós precisamos entender isso, irmãos. O salmo que foi lido aqui pelo presbítero Jonas: ainda que a terra se transtorne, ainda que tumultuem todas as águas, ainda que os montes se estremeçam e toda a água espumeje, não temeremos. Há uma cidade onde há um rio, onde Deus se faz presente, e porque Deus está presente, essa cidade jamais será abalada. Essa é a convicção. Esse Deus habita dentro de você, Ele mora dentro de você, você é santuário dEle, você é habitação dEle, e Ele se faz presente na sua vida. Ele diz: nada, nada, absolutamente nada pode abalar a sua vida. Eu disse isso hoje pela manhã, quando Ele diz essas palavras a Josué: Josué, medita nessa lei de dia e de noite, faz tudo quanto essa lei manda, e você será bem-sucedido por onde quer que andares. E eu serei contigo, Josué. Ninguém poderá te resistir. E mais do que isso, o salmista no Salmo 139, versículo 16, diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus, quando nenhum deles ainda havia. Salmo 33, versículo 18 e 19, fala que Deus tem os seus olhos constantemente sobre aqueles que esperam no Senhor, sobre aqueles que confiam no Senhor, porque esses que confiam no Senhor, esses que esperam no Senhor, têm os seus olhos sobre si, para livrar-lhes da morte e no momento da fome, fartar-lhe a sua alma. Ele diz assim: Deus 24 horas zela por você. Ele cuida de você, Ele é seu refúgio, Ele é a sua proteção. Então, Deus provê recursos para cumprirmos o seu propósito, e Ele mesmo é o nosso refúgio, Ele mesmo é a nossa fortaleza. Segundo ponto, Ele supre nossas necessidades. E aqui eu estou dizendo de necessidades básicas. Não estou falando nem daquilo que Deus tem como o propósito maior para a glória dEle, mas o cuidado de Deus em nos colocar sobre a nossa mesa pão, em colocar no nosso lar a água para beber, a roupa para vestir, o ar que nós temos para respirar, os cuidados mais básicos de Deus para a nossa vida. Quando a gente olha aqui para o texto, Abraão aproveitou a ocasião da visita de Abimeleque para quê? Para levantar a questão do poço. Ele falou: esse poço me pertence, Abimeleque. Ah, mas eu não sabia disso, ninguém nunca falou comigo, ninguém nunca tocou nesse assunto. Será que não? Não é? Mas há um poço, e qual que é a ideia do poço ali? Talvez nós não tenhamos muita compreensão do que era o significado de um poço naquele deserto, numa terra tão seca. Era a única questão de sobrevivência, tanto para o seu rebanho, como para a sua própria família. E por que Abimeleque está estabelecendo o pacto, a aliança? Falou: olha, é certo que você jamais nos proibirá, nos poupará dessas questões, dessas provisões, Abraão. Assim como eu fui bondoso com você, você será bondoso comigo. Abraão disse: sim, mas esse poço pertence a mim e à minha descendência.
Aqui está a nossa sobrevivência. Preste atenção nisso. Abraão há muito tempo está com medo de ser morto, de perder a sua esposa, de ser assassinado, e ele está com temor no coração, com muito medo, com muita preocupação. Deus está dizendo para Abraão assim: Abraão, ninguém vai te matar, ninguém vai tomar a sua esposa. Sabe por quê? Olha, por exemplo, aquele que talvez seja de menor valor, menos insignificante para a sua vida, um poço de água. Deixa eu te falar uma coisa, Abraão. Nem um poço de água os seus inimigos te tomam. Aquilo que é necessário para a sua necessidade básica, aquilo que é necessário para a sua vivência, para a sua sobrevivência, a água que sustenta o seu rebanho, a água que sustenta a sua família, esse poço é seu. Quem foi que levou Abimeleque até Abraão? Quem é que tocou o coração de Abimeleque para fazer essa aliança com Abraão? É o que eu disse, irmãos. Nós temos muita dificuldade para ver o Deus provedor, o Deus refúgio, o Deus fortaleza, o Deus que cuida, naquilo que é normal. Estar com o pneu do carro todos os dias cheios, isso é normal. Chegar ao trabalho todos os dias no horário, no tempo certo, não ter um obstáculo, não ter um pneu furado, não ter uma gasolina acabada, isso é normal, isso é natural. Nós não conseguimos ver o cuidado de Deus diário na nossa vida cotidiana. Por que a gente levanta, por que tem água, por que tem alimento, por que tem isso, por que tem aquilo, e como que a nossa vida funciona rotineiramente. Todas as coisas funcionam. Nós achamos assim: eu acordo mais cedo, eu faço revisão no carro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu promovo aquilo, eu planejo aquilo, eu executo aquilo, e tudo dá certo. Mas às vezes você planeja tudo, você cuida de tudo, e as coisas dão erradas. Por quê? Por que elas dão erradas? Não é que elas dão erradas, é Deus agindo, é Deus promovendo meios para cumprir o propósito dele, o plano dele, o objetivo dele. Deus estava ali, irmãos, dizendo a Abraão assim: olha, eu cuido das suas necessidades mais básicas da vida. Eu não cuidarei, Abraão, daquelas que são propósitos para a minha glória? É certo que eu vou cuidar. E nós aprendemos isso lá em Mateus capítulo 6. Como é que Jesus trata com os discípulos? Vocês estão preocupados com o quê? Vocês estão ansiosos com o quê? Com o que vocês estão gastando energia? Com o que vocês estão queimando fosfato? Com o que vocês estão perdendo a noite de sono? Senhor, como alimento, com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir. E qual é a resposta que Jesus dá aos discípulos? São os publicanos que preocupam com essas coisas. Quem tem a visão do Deus provedor, daquele que providencia todas as coisas para que o seu propósito se cumpra através das nossas vidas, sabe muito bem que Ele cuida das nossas necessidades mais básicas da vida. É só você voltar a Isaías 41:10. Ele está dizendo assim: por que, Israel, que você está assustado? Por que você está amedrontado, Israel? Eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a minha destra fiel. Vocês deveriam confiar na minha fidelidade, vocês deveriam confiar na minha promessa, na minha provisão, no meu cuidado, no meu sustento. Eu jamais te desampararei, eu jamais te abandonarei, ainda que seu pai, ainda que sua mãe te desampare, eu nunca te deixarei, porque eu te sustento com base na minha fidelidade. Não é com base na sua fidelidade, não é com base nos seus recursos, não é com base nos seus planejamentos, mas com base na minha fidelidade, eu te sustento. A maioria de nós, irmãos, nessa terra abundante que nós vivemos, não precisa se preocupar com a comida de amanhã. Nós sabemos que vamos chegar ali no Mercafruto e amanhã tem. O do Vale amanhã tem. Mas é interessante que a gente percebe o que é isso. Naquele momento da greve dos caminhoneiros,
como que somos abalados, né? Crentes agora têm 3 bujões dentro de casa. Crentes agora já estão com 50 sacolas de arroz guardada, né, armazenada, porque não sei quanto tempo vai durar essa greve. Ainda que estoure uma guerra, Jonas fez a pergunta: se isso acontecesse, irmãos, qual seria a nossa reação? Ainda que tumultue, ainda que os montes se estremeçam e se abalem no meio dos mares, qual seria a nossa reação? Então nós temos uma falsa segurança de que o nosso armário, a nossa conta bancária, a nossa jovialidade, né, o nosso planejamento no cuidado médico, isso preservará cada um de nós. Nós estamos completamente enganados. Deus é quem cuida de cada uma de nossas necessidades. Precisamos ver que a sua provisão comum da comida diária é o exemplo da sua grande fidelidade. Ele diz assim: olha, aquilo que é básico à sua vida, eu jamais deixarei faltar. Ele diz lá em Mateus 6, vocês não deveriam preocupar com essas coisas, porque são os publicanos que preocupam. O meu Pai sabe da necessidade de vocês, antes mesmo que vocês peçam a Ele. Se você buscar o meu reino como prioridade, essas demais coisas serão dadas a você, e você será sustentado. Não lhe faltará o pão, não lhe faltará água, não lhe faltará a veste. Precisamos olhar pelas pequenas promessas para a vida rotineira. Olhe para a sua vida. Quando foi que você passou falta? Quando foi que você passou fome? Como diz o salmista: já fui moço e agora sou velho. Nunca vi a descendência do justo mendigar um pão. Deus cuida de cada uma de suas necessidades. Lembre-se, Deus provê todos os recursos para que nós venhamos conseguir cumprir o propósito de Deus para a glória dele. Terceiro e último ponto, irmãos. Ele provê recursos para cumprirmos os seus propósitos. Como eu já citei Gênesis, né, do capítulo 12, versículo 1 e 13, Deus chama Abraão e faz essa promessa para ele. Abraão, vai para uma terra que te mostrarei, eu te abençoarei de forma, né, sobrenatural, eu vou engrandecer o seu nome, e eu vou fazer de você uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e todos aqueles que te abençoarem, Abraão, eu vou abençoá-los, e todos aqueles que te amaldiçoarem, todos aqueles que causar dano a você, eu vou amaldiçoá-los. Essa é a promessa. Então, dentro dessa promessa, nós vemos, olha, Ele provê recursos para cumprirmos todo o seu propósito. Não é isso que Paulo diz em Filipenses 4,19? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. E aqui é o pivô, né? Aquilo que talvez é problema na nossa mente. Deus provê todos os recursos para cumprirmos o seu propósito. Deus não supre ou provê todos os recursos para satisfazer o nosso ego ou amenizar a nossa dor. Deus não prometeu que Ele não deixaria nenhum ente querido nosso morrer para nos isentar da dor. Ele diz assim: eu vou providenciar todos os recursos para que o meu propósito se cumpra. É certo que eu levarei o seu filho para a glória, mas é certo que eu te darei fé, eu te darei suporte, eu te darei sustentação, para que diante do mundo você me glorifique, para que o mundo perceba que você me serve, que você me ama, ainda que eu te tome o bem mais precioso que você tenha. Então, quando a gente olha para essa promessa de Deus a Abraão, Ele está dizendo exatamente isso. Abraão, eu fiz uma promessa com você. A razão pela qual esse Abimeleque está aqui, a razão pela qual
ele de fato está aqui fazendo essa aliança, tem fundamento. Olhe para o versículo 22. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, o comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. É esse propósito que Deus está dizendo. O meu propósito é para que o mundo olhe para você e diga em bem alto e bom som: nós vemos Deus te abençoar em tudo quanto você faz, em tudo quanto você passa, não importa o tamanho das dores que você enfrenta, nós conseguimos ver Deus na sua vida, nós vemos como você reage diante das adversidades, nós vemos como você de fato vive quando as coisas acontecem maravilhosamente, nós estamos vendo Deus em você, em tudo quanto vocês fazem. É esse o testemunho que Abimeleque, um rei pagão, está dando a respeito de Abraão. Abraão, nós vemos como que Deus abençoa você em tudo quanto você faz, Abraão. Esse é o propósito. Para que essas promessas se cumprissem, Deus teve que prover a Abraão um filho chamado Isaque. Abraão, não pode ser por Ismael, porque o mundo não verá a minha provisão. O mundo precisa perceber que você não pode ter filho, que Sara não pode ter filho, que não há nenhuma possibilidade, para que o mundo veja que fui eu quem te deu esse filho, de forma sobrenatural, miraculosa, para que o mundo perceba que eu faço na sua vida, que eu cuido de você, Abraão, que eu vou cumprir cada uma das promessas que eu fiz a você, Abraão. Ele teve que promover, ou prover proteção e uma terra a Abraão, aos descendentes de Abraão, para que a sua promessa se cumprisse. Porque qual que é o alvo de Deus? É para Abraão? Não. O alvo de Deus é para o descendente de Abraão, não Isaque. Isaque era apenas uma tipologia, Isaque era apenas uma amostra do filho, do descendente que viria de Abraão. É só você abrir Mateus, 1º capítulo, 1º versículo. Livro da genealogia de Cristo Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. A promessa é em Cristo, a promessa está centrada na pessoa de Cristo. E o propósito para a glória de Deus se cumpre na pessoa de Cristo. E a promessa foi se cumprindo e acontecendo, até que chegasse Jesus Cristo, o Redentor. Mas é significativo, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Abraão, e vemos que um pagão consegue enxergar Deus na vida de Abraão. Lembra que eu disse que duas coisas são necessárias acontecer na nossa vida? Uma delas está acontecendo na vida de Abraão. Um pagão consegue olhar para Abraão e diz assim: nós vemos e nós sabemos que Deus te abençoa, Abraão, em tudo quanto você faz. Lembra de José do Egito? O que Faraó diz para ele? Tudo que você faz, Deus te abençoa, cara. A mão de Deus é com você. Não há nada do que você faz que não prospere, que não dê certo. Mas olha para a vida de José, tudo deu certo na vida de José? Jogado numa cisterna, vendido como escravo, preso injustamente, condenado por uma mulher, de um falso adultério, preso injustamente. E o que é que Faraó diz? Deus te abençoa sobremaneira. Nós vemos a mão de Deus com você, José. É isso que o mundo precisa ver em você e em mim. Como a mão de Deus age em nós, não importa se é dentro de uma cisterna, não importa se é injustamente numa prisão, não importa se é dentro de uma fornalha, dentro de uma cova, eles precisam ver Deus em nós. E é isso que Nabucodonosor vai dizer: eu agora decreto que todo mundo adore o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se faça oração a outro Deus, a não ser o Deus desses jovens. O mundo incrédulo, o mundo pagão, precisa ver Deus em você e em mim. E nós precisamos entender que todas as coisas, absolutamente todas as coisas foram escritas, prescritas, determinadas por Deus em nossa vida. A nossa vida não é aleatória, os acontecimentos não são por acidentes, não são coisas do acaso, do destino. Não. Deus
provê todos os recursos em nossas vidas para que o propósito dele se cumpra. Dores, perdas, vitória, sucesso, traições, decepções, mágoas, né? Sucesso, fama, qualquer uma dessas coisas são provisões de Deus para que ele cumpra o seu propósito em nossas vidas. Então era necessário Deus abençoar Abraão conforme ele de fato prometeu. Nós não sabemos muito ou quanto Abimeleque sabia sobre o Deus de Abraão, mas de uma coisa nós sabemos: ele sabia que Deus era com Abraão. Disso ele sabia, e ele declara isso. E há algo mais significativo: quando você percebe que Abraão não estava fazendo nada espetacular, o que Abraão estava fazendo de sobrenatural? Qual foi o milagre que aconteceu na vida de Abraão para que ele pudesse dizer assim: Abraão, tudo que você faz dá certo. Abraão está vivendo a sua vida cotidiana, está cuidando do rebanho, está cuidando da família, está em busca de um poço, está em busca de algo que possa dar sobrevivência para a família. Não há nada sobrenatural. E Abimeleque diz assim: Deus é com você e Deus te abençoa em todos os atos da sua vida. O que é isso, irmãos? Como se fosse assim: o vizinho chega para você e diz assim: eu vejo Deus te abençoando na maneira que você trata a sua esposa. É interessante que você mora aqui no prédio há 20 anos e eu vejo Deus na vida da sua esposa, como ela te respeita, como ela é submissa, como ela cuida de você, como ela te ama, como ela te dá bom testemunho. E lá no trabalho, chega um empregado, chega lá um funcionário, chega um patrão e diz assim: eu consigo ver Deus na sua vida. Você é um funcionário exemplar, você é um funcionário que respeita o patrão, você é um funcionário que sabe dos seus direitos, que sabe dos seus deveres, e você honra a Deus nesse trabalho. Você vê o seu patrão como um instrumento de Deus na sua vida. E o patrão, da mesma forma, consegue olhar para o funcionário e dizer assim: eu consigo ver Deus na sua vida, a forma que você trabalha, a forma que você é um funcionário exemplar, como você tem caráter, como que você é zeloso, como que você é fiel, comprometido. Eu consigo ver Deus na sua vida. Você vai para a escola, você enquanto professor, você enquanto aluno, e as pessoas estão dizendo: eu estou vendo Deus agindo na sua vida, e tudo que você faz, Deus abençoa. Era isso que Abimeleque estava dizendo de Abraão. E é isso que o mundo precisa dizer de você e de mim. Não é dizer: olha como ele cresceu na vida, olha como que ele tem sucesso, né? Olha como que ele é isso, olha como que ele é aquilo, olha lá como ele é um bom empresário, olha como que... Não. O mundo precisa olhar para você e para mim e dizer assim: como você anda com Deus? Como que Deus te abençoa? Fui no velório do seu filho, você me deu um testemunho de dependência, de confiança em Deus, que impactou a minha alma. Eu disse assim: como que Deus cuida dessa pessoa, até mesmo num velório. Quanta firmeza, quanta segurança, com lágrimas nos olhos, em cima de um caixão, chorando, mas passando uma confiança, uma dependência de Deus. E o mundo consegue enxergar. Deus de fato cuida de você. Você anda com Deus. E isso me faz pensar nesse Deus e querer conhecer esse Deus. Abraão, irmãos, era o homem número 1 diante de Deus na sua geração. Mas Abraão não foi um cara que realizou milagres. Abraão não era aquele evangelista de marketing, né? Todo mundo querendo trazer. Quem que nós vamos trazer aqui para o final do ano? Vamos trazer o fulano. Quem que nós vamos trazer para pregar aqui no final do ano, no culto de virada? Vamos trazer o fulano, ele é da mídia, todo mundo quer ele, toda a igreja quer ele, o cara é o cara, ele é isso. Não. Abraão não tinha sua agenda cheia. Abraão simplesmente era um crente de vida cotidiana, de vida diária. A única exceção que nós vemos em Abraão é que ele era um homem extremamente obediente e de fé. Ele andava com Deus, como Enoque andou com Deus, como Noé andou com Deus. Esses homens não fizeram nada de extraordinário, a não ser ter fé em Deus e andar com Deus. E é isso que o mundo precisa ver em você e em mim. Abraão era alguém que era amigo de Deus, que se relacionava com Deus. E o texto nos mostra claramente isso.
o procedimento de Abraão com Abimeleque, o juramento, o pacto, a aliança que ele faz com Abimeleque. E ele estabelece: esse poço é meu. Deus me concedeu esse poço, Abimeleque. Eu faço aliança com você, eu te dou um bom testemunho, eu honro a minha aliança, o meu pacto com você. Mas é preciso que você veja que Deus é comigo. Então, pensando nessas duas coisas, irmãos, para que o propósito de Deus se cumpra através da sua vida, através da minha vida, o mundo deve enxergar em você um Deus na sua vida diária, na sua vida cotidiana. O mundo precisa ver como você é pai, como você é mãe, como você é esposa, como você é esposo, como você é patrão, como você é empregado, como você é aluno, como você é professor, como você é vizinho. O mundo precisa enxergar Deus na sua vida diária. Não é aqui que eles precisam ver você crente. Não é aqui. É no seu dia a dia que o mundo precisa ver Deus na sua vida, na minha vida. Não é aqui que eu preciso ser crente. Ser crente aqui no púlpito é a coisa mais fácil do mundo. Aqui eu posso, emblomar, enganar, ludibriar, ser espiritual, ser menos espiritual, ser mais empolgante, menos empolgante. Mas eu quero que o mundo veja Deus enquanto eu sou marido, enquanto eu sou pai, enquanto eu sou avô, enquanto eu sou vizinho. E a segunda coisa é: o mundo precisa saber que você anda com Deus. Não há nada mais precioso nesse mundo do que andar com Deus. Deixa eu levantar aqui algumas questões para você pensar. Abraão era amigo de Deus. Ele andava em comunhão diária com Deus. Abraão não era perfeito, mas tinha um relacionamento real com Deus e a mão graciosa de Deus estava sobre ele. Abraão era amigo de Deus, andava com Deus, não era perfeito, mas tinha um relacionamento real, íntimo com Deus, e o mundo via Deus, ou a mão de Deus, sobre Abraão. Segunda coisa, o ponto é: como Deus fielmente provê todas essas bênçãos e nos usa nos assuntos ordinários da nossa vida para dar testemunho a um mundo que precisa desesperadamente se voltar para Ele. Como Deus fielmente provê e nos usa na nossa vida diária para testemunhar a esse mundo de que eles precisam desesperadamente voltar-se para Deus. Como que Deus usa você lá na sua vida diária, suas dores, suas lutas, seus momentos difíceis, suas provações, suas vitórias, seu sucesso, sua fama. Como que Deus usa cada uma dessas coisas, procurando convencer o mundo de que ele precisa de Deus desesperadamente. Terceiro, se você conhece o Salvador, ao andar com Ele e desfrutar de sua fiel provisão, Deus quer usar os eventos comuns em sua vida para cumprir o seu propósito, de abençoar todas as nações através da semente de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Você anda com Deus, você desfruta do cuidado, da provisão, do sustento de Deus, então Deus quer usar cada ato da sua vida cotidiana para alcançar outras famílias em Cristo Jesus. Deus quer usar, o seu lavar a roupa, o seu estender a roupa no varal, o seu lavar o carro na porta de casa, o seu passar pela calçada com um bom dia, o recolher uma casca de banana no chão, o não jogar o lixo na janela do carro. Deus quer usar cada uma dessas coisas para mostrar que a mão dele é com você na sua vida cotidiana, para que ele alcance outras pessoas para a glória do Senhor Jesus Cristo, para que essas pessoas venham se tornar adoradores de Cristo. Por fim,
Que privilégio ser usado pelo Deus eterno, enquanto vivemos a nossa vida comum nessa terra. Vejam bem, talvez nós achamos que a coisa mais extraordinária é a gente testificar para o mundo quando Deus faz o sobrenatural em nós. Mas o que está dizendo aqui é o seguinte: o mais importante é quando você usa tudo aquilo que é comum da sua vida e ainda assim glorifica a Deus. O almoçar num restaurante e ceder uma vaga da mesa para um desconhecido. O assentar na poltrona de um ônibus e desejar um bom dia e oferecer a palavra do Senhor. O prestar o socorro a um vizinho, o socorrer um necessitado. O respeitar o próximo, o não criticar, o não difamar, o não fofocar, as coisas mais comuns da vida, onde nós demonstramos que a mão de Deus é sobre nós. Então, olha, o privilégio de ser usado por Deus eterno, enquanto vivemos nossas vidas comuns nessa terra. Deus provê todos os recursos para que o propósito dele se cumpra. Ele é o seu fiel provedor, cuidador, refúgio e fortaleza. Ele supre cada uma de suas necessidades e ele provê todos os recursos para que o propósito dele se cumpra através da sua vida. Então, só nos resta fazer aquilo que falamos pela manhã. Nós precisamos nos entregar como oferta viva no altar do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar, irmãos. Convido a igreja então a se colocar de pé e nós vamos orar encerrando, agradecendo a Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos pela palavra do Senhor. Permita, ó Deus, que o Teu Espírito aplique essa palavra ao coração de cada um de nós. E trabalhe em nós, Deus, e aperfeiçoe cada um de nós, para que nós tenhamos, ó Deus, condições de andar com o Senhor e de demonstrar ao mundo, ó Deus, que a Tua boa mão é conosco, Pai. Derrama sobre nós a Tua graça, o Teu favor, e pastoreia, Deus, o nosso coração. Nos ajude a entender, Deus, que nada, absolutamente nada em nossa vida é aleatório, é fatalidade. Ajuda-nos a entender que todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor. E que, de fato, Deus, todas as coisas necessárias para que cumpramos o Teu propósito há de acontecer em nós, há de ser providenciado pelo Senhor. Lutas, provações, dores, vitórias, sucesso, paz, tranquilidade e segurança. Bendito, ó Pai, seja o nome do Senhor pela vida de cada pessoa que se encontra aqui nesta noite. Bendito seja o Senhor pela existência da Tua igreja na face da terra. E de uma forma especial a Igreja Presbiteriana Cidade Nova. Muito obrigado, Deus, pelas nossas vidas. Muito obrigado pela Igreja do Senhor espalhada na face da terra. Usa cada um de nós para a glória
para o engrandecimento do Teu nome e que o mundo perceba que o Senhor está em nós. Nós oramos assim, ó Pai, agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, ó Pai.